Fala galera, bora tá começando mais o dia de palpites aqui com vocês. Sim, um sabadão muito decisivo, né? Final de semana muito decisivo, sábado, domingo. Temos aí decisão na Premier League, temos decisão, galera, em vários campeonatos. Então não quero rolar tanto com vocês. Bora tá começando os nossos palpites para esse sabadão, dia 24 de maio de 2025, galera. Vamos pra cima, tá? Vamos pra cima que, como eu falei, são jogos bem decisivos. Então vamos tá começando aqui sem muita enrolação com vocês. E não esquece de dar aquela força pra gente também, deixando o like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, comentando, compartilhando. Também as nossas redes sociais, o link tá na descrição, o nosso grupo grátis tá na descrição. E bora logo começar os palpites aqui. Jogo entre Leganés contra o Valladolid. Esse jogo 1h30 da tarde, galera. Por que eu trouxe esse jogo pela La Liga, tá? Campeonato Espanhol. Porque o Leganés só depende dele para estar, na verdade não, tá? Na verdade não só depende dele, tá? Ele tá aqui na zona de rebaixamento, ele é o 18º, mas ele precisa vencer. Vencendo ele vai a 40 pontos. E se o Espanhol tropeçar, o time do Leganés consegue sair da zona de rebaixamento, né? Então tem que torcer para o Espanhol perder. É difícil, porque o Espanhol já pega um time rebaixado que é o Las Palmas. Las Palmas não consegue mais sair aqui da 19ª posição, tá? Já tem o Valladolid, já tem o Las Palmas rebaixado. Então o Leganés tem que fazer a sua parte, tem que vencer dentro de casa um time que já está rebaixado, que foi o último colocado, que é o Valladolid, tá? Pra mim, é jogo para vitória do Leganés? Sim, mas eu confio nessa odd tão baixa? Não, galera, porque não é um Real Madrid, porque não é um Barcelona, tá bom? Então mesmo que pegue o Valladolid já rebaixado, é complicado buscar essa odd tão baixa, tá? Buscarei essa vitória do Leganés? Sim, no ao vivo, tá? No ao vivo eu buscarei essa vitória com uma odd mais alta. Para mim é um jogo para gols, um jogo pra gente ver o over 1,5, porque mesmo rebaixado já, o Valladolid tem dado trabalho. Tem marcado em grandes equipes como Atlético de Madrid, como em Barcelona, tá? Então é um time chato mesmo já rebaixado. Então não duvido que a gente tenha um jogo até para mais, porque nesse desespero do Leganés tem que vencer esse jogo de todo jeito, e ainda dependendo do resultado do jogo entre Espanhol e Las Palmas, galera, pode se desconcentrar, pode errar, então não duvido que a gente tenha um jogo até para esse ambas marcas, não duvido. O primeiro jogo entre elas, o último jogo na verdade, foi 3-1 nesse mesmo cenário, tá? 3-1, mas foi um jogo aqui amistoso, né? Pela La Liga foi 0-0, tá? La Liga 0-0, La Liga 0-0. Foram dois jogos unders, né? Mas galera, pra mim, pra esse jogo é um jogo over, por tudo que envolve esse jogo, né? Tanto o Valladolid não briga por mais nada, mas é um time que tem complicado a vida de grandes equipes, pode complicar muito bem a vida do Leganés, mas também eu gosto desse cenário a favor do Leganés, mas só com uma odd mais alta, tá bom? Próximo jogo, galera, a gente tem Espanhol contra o Las Palmas, esse jogo 1h30, também na mesma odd, porque o Espanhol precisa muito dessa vitória, e aqui já é um time mais forte. Já é um time mais forte e pega também um time já rebaixado, que é o Las Palmas, que vai voltar para a segunda divisão. Para mim é vitória do Espanhol, tá? Dentro de casa é um time bom, tá? Não é um time ruim. É claro que eu não posso falar que é um time tão bom porque tá ali brigando por zona de rebaixamento. Mas também, galera, não é um time tão ruim, é um time melhor que o time, na minha opinião, que o time do Leganés. A gente tem mais confiança de buscar essa vitória, mas eu também aconselharia vocês buscar essa odd mais alta, tá? A favor do Espanhol. Gosto dessa vitória? Gosto, mas eu também gosto de um jogo pra gente ver 2 gols, tá? Gosto também. Espanhol sabe que precisa vencer, porque um empate aqui, galera, o empate eu acho que não vai pra zona de rebaixamento, né? Deixa eu ver. Um empate não, ele não vai por causa do saldo de gols, tá? Ele não vai. Mas tem que fazer sua parte, tem que vencer, tem que ir pra cima do time do Las Palmas já rebaixado, então não pode perder, não pode tropeçar, o time do Espanhol tem que ir pra cima, tá bom? Próximo jogo, galera, a gente tem Copa da Alemanha, DFB Pokal final, jogo entre Arminia Bielefeld contra o Stuttgart, jogo 3 horas da tarde. Galera, o Stuttgart é favorito, mas o Arminia vem de uma campanha aí, galera, que eliminou o Bayer Leverkusen, tá? Então é um time que chega para dar vida nessa final, para tentar ser campeão da Copa da Alemanha. Seria um feito muito grande, ainda mais para cima do Stuttgart, tá? Galera, o Stuttgart não é um dos principais times da Alemanha, né? Mas é um time bom, um time chato, que para mim realmente é favorito como o mercado espera. Mas essa odd para uma final é uma odd baixa, galera. Não é Bayern de Munique, não é Bayer Leverkusen, né, que são os melhores times da Alemanha. Então eu tô fora desse mercado de resultados. Quem quiser buscar, galera, pode ir, mas para mim, tá, é jogo para gols. Qual que é o melhor cenário para gols em uma final em um jogo único? Esperar sair um gol, né? Principalmente do Stuttgart aqui. Porque se sai um gol nesse jogo aqui, um gol no primeiro tempo, sai um gol rápido aí, o Arminia vai se abrir. O Arminia, como eu falei, vai dar a vida para ser campeão.
Então vai se abrir, vai se expor, tendência que esse jogo fica muito aberto, um jogo muito over, tá? Pra mim, primeiramente, mais de um gol e meio eu gosto, o over 1,5 eu gosto, tá, já nesse pré-jogo, mas eu não duvido que a gente tenha um jogo para 2,5, não duvido que o Arminia consiga marcar, esse jogo não é na casa do Arminia, é no campo neutro, tá? Então, galera, tem tudo para ser um jogo bem aberto esse jogo aqui. Como eu falei, Stuttgart para mim sim é favorito, tá? Mas nessa odd eu não busco, pode ser que o Stuttgart venha e faça 3, 4, 5 a 0, mas mesmo assim eu não busco essa odd baixa, tá? Próximo jogo, galera, a gente tem PSG e Reims, esse jogo é final também e final de Copa também, Copa da França. Esse jogo 4 horas da tarde, galera, e o PSG tem um jogo muito importante no sábado, dia 31, que é contra a Inter de Milão. E é o principal jogo da temporada pro PSG, tá? Esse jogo é muito importante e o PSG chega como favorito, realmente é favorito, tá jogando muita bola, principalmente coletivamente, tá muito bem o time do PSG, tá? E galera, para esse jogo, tá? Para esse jogo, para mim, é vitória do PSG, tá? Gosto da vitória do PSG. Mas também gosto do PSG para ser campeão, tá? PSG para ser campeão também é uma boa, mas também a odd vai estar muito baixa. Se a vitória está nessa odd, PSG para ser campeão vai estar mais baixa ainda, tá bom? Jogo para gols, galera, pode ser um melhor cenário, né? Vamos ver quanto que tá pagando? Também é uma odd muito baixa. É um jogo complicado, galera. Uma final, uma odd pro favorito de 1,13. É jogo para se trabalhar no ao vivo, tá? Mas pode ser um jogo pra gente ver 2,5, mas pode ser um jogo under também, se não sair um gol rápido. Então é realmente jogo pro ao vivo, tá? Odd muito esmagado. Toma cuidado com esse jogo aqui. O PSG tá realmente focado no jogo contra a Inter de Milão, a final do dia 31. Então é uma semana ainda, mas tá focado lá, tá? Próximo jogo a gente tem aqui São Paulo e Mirassol, sem muita relação, jogo 6h30 da noite, pra mim empate nula do São Paulo, ou até mesmo uma vitória seca do São Paulo. Mirassol vem num momento bom, né? Mirassol vem num momento bom, mas São Paulo dentro de casa é muito forte, tá? Para mim, empate nula do São Paulo ou até uma vitória seca. Não duvido que a gente tenha um jogo para 2 gols também, mas eu prefiro esse mercado de resultados, tá? Próximo jogo, temos Fluminense e Vasco da Gama, jogo 6h30 da noite, aonde o Diniz se reencontra com o Fluminense, né, galera? Mas o Fluminense realmente é favorito, jogando dentro do Maracanã, é muito forte, tá? Jogando dentro do Maracanã. Pra mim, o Fluminense é favorito, tá? Mas eu não gosto dessa odd, tá? Pra mim, eu buscaria um jogo para 2 gols, tá? Por tudo que envolve esse jogo, né? O Diniz aí se reencontrando com o Fluminense. E o Fluminense, galera, é um time que tava vindo bem com o Renato Gaúcho, depois caiu um pouco, né? E agora vem voltando a vencer. Mas galera, pra mim é jogo pra 2 gols, tá? É um clássico aí carioca também, então é jogo pra mim pra 2 gols. E é isso que eu busco pra esse jogo. Até um ambas marcam cabe, tá? Pra quem é mais ousado, cabe esse ambas marcam. Próximo jogo a gente tem Atlético Mineiro e Corinthians, jogo 9 horas da noite, galera, que eu gosto pra esse jogo aqui. Galera, jogo difícil, hein? Jogo difícil, o Corinthians é um time forte, né? O Corinthians é um time bom. O Atlético Mineiro, time muito forte, né? O elenco do Atlético é muito forte, tá voltando a vencer, tá voltando a jogar bola, né? E pra mim o Atlético não perde, tá? Dentro de casa, pra mim dupla chance pro Atlético é uma boa, tá? Pra completar um bilhete, um empate anula, quem quiser buscar também é uma boa, mas eu não duvido de verdade que a gente tenha um jogo pra 2 gols, tá? Não duvido que seja um jogo bem aberto esse jogo. Um jogo pra gente ver 2 gols, a defesa do Corinthians toma muitos gols, né? E também o ataque do Corinthians é forte. O ataque do Corinthians é muito forte. Temos um ataque forte do Atlético, mas que toma gols também. Não duvido que a gente tenha também esse ambas marcam aqui, tá bom? E é isso, encerrando os palpites para esse sabadão com bastante jogos, mas domingo a grade tá top, galera. Domingo a grade tá muito top, com muitos jogos, bastante decisões. Então vamos para cima desse domingão aí. Yeah.